Irmãos, nós estamos numa série de mensagens aí sobre a vida. Já estamos navegando nesse tema pelo menos há um mês. E hoje eu gostaria então de terminar. E mais para frente talvez a gente volte a esse mesmo tema, mas eu gostaria de encerrar com a mensagem de hoje, porque penso e creio que seja necessário nós falarmos de alguns outros assuntos além desse. Amém? Então, eu queria conversar com você hoje sobre a convivência com as pessoas. Se tem um negócio que é normal na nossa vida, é conviver com outras pessoas. Nenhum de nós aqui vive sozinho. Nenhum de nós aqui é uma ilha isolada de todos os outros. Querendo ou não, percebendo ou não, todos os dias nós estamos convivendo com os tipos mais inusitados de pessoas que você pode imaginar. Todos nós conhecemos uma pessoa, por exemplo, que é de difícil convivência. Aquele cara que você fala, ele sempre tem uma resposta. Ele sempre tem razão, ou ele está sempre bravo. Todos nós convivemos com uma pessoa que está sempre carrancuda, abatida, desanimada. Você pergunta, como é que está? Está ruim. Daqui 2 meses, como é que está? Está ruim de novo. Todos nós convivemos com alguém que é sarrista, que faz brincadeira de tudo. Todos nós convivemos com alguém que é feliz da vida. Faça chuva, faça sol, o cara está contente. E ele está sempre de boa. Nós convivemos com todo tipo de gente. Mesmo sem nos dar conta, é normal na nossa vida a convivência, até dentro de casa. O único momento em que nós não estamos convivendo com ninguém é quando nós estamos dormindo, indo no banheiro ou longe de outras pessoas. Dirigindo sozinho, por exemplo, ou em casa sozinho. Mas hoje com a tecnologia isso também ficou limitado. Porque se você está no banheiro, está com o telefone. Eu ia dizer se você está dirigindo, está com o telefone, mas não pode. Nós temos aqui o Palhano, que é policial, que não vai me deixar mentir. Não pode dirigir com o telefone na mão. Mas hoje você convive de vários jeitos. Ninguém é uma ilha. E o ser humano não foi feito para ficar sozinho. Quando Deus criou todas as coisas, Gênesis 1, 2, você percebe a criação. Deus criou o homem. E Deus criou os animais. E de repente diz o texto que Deus viu o homem ali. Adão estava sozinho. Não tinha ninguém semelhante a ele. Tinha lá os bichinhos, mas não tinha ninguém semelhante a ele. E Deus diz um negócio interessante. Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só. Isso não vai dar certo. Esse sujeito sozinho não vai prestar. Vou fazer para ele alguém que lhe corresponda. E diz o texto bíblico que Deus criou a mulher. E alguns vão dizer que é aí que começou a confusão, né? Mas eu creio que não, irmãos. A confusão já estava antes. Confusão vem com Adão, não com Eva, tá? Mas o homem não foi feito para viver sozinho. Eu gosto muito dos programas de sobrevivência. E tem um programa que eu assisto que é Isolados no Alasca. Não sei quem já viu isso aí. É um programa que trata de 7 famílias que moram na reserva do Ártico, lá no Alasca. É uma reserva do governo americano, onde não pode mais construir casa. E eles são os únicos 7 moradores daquele lugar. Tem um sujeito que mora a 500 quilômetros da cidade mais próxima. E ele mora sozinho. A esposa o deixou. A filha foi para a cidade e ele mora sozinho, ele e os cachorros. Irmãos, dá assim um desgosto quando passa, porque passa das 7 famílias, né? Das 3 ou 4, se não me engano. E daquele sujeito, quando eles estão passando um pouco da vida dele, dá um desgosto. Eu comento com a Bruna, que homem triste. E ele começa a conversar da época que a esposa estava com ele, e ele começa a olhar as fotos, ele diz que sente saudade, mas que ele gosta do lugar. Mas você nota a tristeza no coração daquele homem por morar sozinho. O ser humano não foi feito para ficar isolado. O ser humano foi feito para conviver com outras pessoas. Faz parte da nossa vida o convívio mútuo. Conviver com os outros é algo que nos faz bem. Nos proporciona crescimento individual e coletivo, comunitário também. Comunitário também. Nós não teríamos, a maioria de nós não teríamos os nossos empregos se estivéssemos sozinhos, porque nós precisamos de outros para que os nossos empregos existam. Nós não teríamos igreja se nós vivêssemos sozinhos. A comunhão é boa, a comunhão faz bem, o convívio com as outras pessoas
traz crescimento. Agora, nem tudo são flores. Nem tudo são flores. Existe no convívio da vida momentos de desentendimento, desgostos e incompatibilidades. Quem de nós nunca olhou um sujeito e não foi com a cara daquele cara? Você não sabe nada dele, você não sabe o nome, aonde trabalha, quem é os pais, quem é os filhos, você não sabe nada, mas você olhou o cara e disse assim: não gostei, esse sujeito não me desceu. A gente tem até expressões para isso. Quem de nós nunca se desentendeu, por exemplo, com algum parente? Parente é coisa complicada, irmão, parente é coisa complicada, principalmente festa de parente final do ano. Quem nunca se desentendeu? Ou às vezes, para não se desentender, ficou emburrado, armou a tromba, mas não falou nada. Quem nunca se desentendeu no trânsito, colocou a mão na buzina e falou um negócio que não deveria ser dito, porque Deus não merece escutar? Ô irmão, essa semana eu passei vergonha. Eu estava atrás de um carro e de um caminhão, de um ônibus, tinha um ônibus e um carro. E de repente, na hora de ultrapassar, assim, na faixa que poderia ultrapassar, eu joguei para o lado para ultrapassar, o carro jogou e o ônibus se atravessou na frente. Eu enfiei a mão na buzina. E disse: mas Deus o livre. Quando eu acabei de falar, o Espírito Santo falou comigo assim: bonito, Cristiano. Eu disse: eu disse: para que colocar a mão na buzina? 2 minutos mais, 2 minutos, não ia matar ninguém. Mas às vezes, irmãos, a gente se desentende. Às vezes a gente briga no trânsito, xinga, levanta a mão e não para dar tchau. É assim. Porque no convívio da vida, existem situações que são muito difíceis. E existem pessoas que nós não queremos conviver. Inconscientemente, existem pessoas com as quais nós não queremos convívio, nós não queremos viver junto ou perto. Principalmente os excluídos do padrão moral da sociedade. Lembra uma vez, nós estávamos no retiro de jovens, ia ter uma peça, e na peça do retiro de jovens ia ter assim um cara cachaceiro, um mendigo, e o seminarista que fez a peça, ele comprou 1 litro de 51, cachaça, e ele pegou umas roupas velhas, se sujou, e ele jogou cachaça assim para feder cachaça, e ele entrou antes no lugar e ficou sentado numa cadeira. Irmãos, o lugar estava cheio, mas onde ele estava sentado, ao redor não tinha ninguém. Ao redor não tinha ninguém. Porque na convivência da vida, existem pessoas que nós não queremos conviver. Nós temos vergonha disso, mas existem pessoas que nós não queremos conviver. Agora, uma coisa é certa, de um jeito ou de outro eu vou ter que lidar com isso na minha vida. Eu vou ter que aprender a conviver com outras pessoas. E a Bíblia me ensina que na verdade só existem 3 tipos de pessoas com quem eu devo conviver. Só existem 3 tipos. Deus, eu sou chamado a conviver com Deus, com os irmãos da igreja e com os descrentes, aqueles que não conhecem a Cristo. Só existem esses 3 tipos de pessoas, não existe um quarto. Existe o Senhor e nós. Existem os irmãos da igreja e nós. E igreja, quando eu digo, é num todo, não apenas a pequena comunidade local de fé, mas no sentido geral. E existem os descrentes, aquelas pessoas que estão conosco, mas não acreditam em Jesus. São com esses 3 tipos de pessoas que eu vou conviver diariamente. Talvez você possa pensar: pastor, mas esqueceu de um. A Bíblia também diz que nós temos um inimigo. Nós não convivemos com o inimigo, irmão, nós lutamos com o inimigo. Nós brigamos, é uma guerra. Nós não convivemos com o diabo, nós lutamos contra. Nós queremos é que ele se lasque, essa é a verdade. Entendeu? Nós não temos convívio com o inimigo, nós temos uma luta ferrenha. Às vezes a gente apanha mais, às vezes a gente está batendo, mas a gente não convive com o inimigo. A gente convive com Deus, com os cristãos e com os descrentes. A grande questão é como é que eu faço isso. Será que a Bíblia me ensina como é que eu devo
fazer para conviver com essas pessoas? Ensina, porque a Bíblia fala de tudo. A Bíblia fala de tudo. E tem um texto que é chave para a gente entender como deve ser a convivência nossa com esses 3 tipos de pessoas. E eu queria que você abrisse lá em Mateus 22. Mateus capítulo 22, versículo 36 ao 39. Mateus 22, 36 ao 39. Esse texto é muito conhecido e ele nos lança a luz de uma maneira muito clara sobre a maneira que Deus espera que seja a nossa convivência com esses 3 tipos de pessoas. Todos acharam, amém? Diz assim: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Esse texto, meus irmãos, nos revela como é que nós devemos fazer, ou o caminho que temos para conviver com os outros. Eu queria ver cada um desses 3 tipos de pessoas. Primeiro, Deus. Como é que eu sou chamado a conviver com Deus? Em primeiro lugar, eu preciso entender que Deus é uma pessoa, e não uma pessoa distinta, não uma pessoa longe, não uma pessoa que está aquém da minha vida, não uma pessoa que não quer saber de nada da minha história, que está muito longe de mim. Ao contrário, Deus é uma pessoa real, próxima, tão próxima, mas tão próxima, que lá em 1 Coríntios 6,19, Paulo vai dizer que Ele fez do nosso coração a sua habitação. A pessoa de Deus está tão próxima de nós, que no seu Espírito Santo habita em nós. Essa é a primeira coisa que eu preciso entender. Deus é uma pessoa próxima, íntima, que conhece tudo a meu respeito. Deus não está lá, Deus está aqui. Isso não pode sair da minha cabeça. Deus está perto. E Jesus, no texto de Mateus, ele vai nos revelar como é que nós devemos conviver com Deus. Diz o Senhor: ame o Senhor seu Deus, com todas as suas forças, com todo o seu coração, com toda a sua mente. O combustível, o motivador, a essência da convivência com Deus está no amor. No fato de eu amar a Deus e no fato de Deus me amar. Aqui que se desenvolve a convivência minha e sua com o Senhor. Se eu não amar a Deus, não há convivência. Se Deus não me amar primeiro, eu jamais posso amá-lo em seguida. É o amor que vai nutrir a minha convivência com Deus, que vai ser o combustível para que a minha convivência com Deus exista. O amor. Mas nós poderíamos, de uma maneira bem prática, usar 3 palavras para descrever a convivência com Deus. Primeira delas, a nossa convivência com Deus precisa ser intensa. Intensa. Ame de todas as suas forças, com todo o seu coração, com toda a sua mente. Nós não podemos conviver com Deus de uma maneira superficial ou quando dá. Nós somos chamados a conviver com Deus numa intensidade que nos consuma, que seja capaz de eliminar a nós mesmos. Porque para conviver com Deus, o nosso eu não serve, a nossa carne não serve. Precisa ser nos padrões do Senhor.
E para que o nosso eu e a nossa carne sejam destronados, é preciso que o meu amor por Deus seja intenso, intenso. Aquele amor que você pensa e que aperta o coração. Aquele amor que você sente falta. Aquele amor que você quer mais, não do emocionalismo, mas da presença de Deus, aquele amor pela palavra do Senhor, aquele desejo por ir à oração, e por ali ficar longos períodos diante da presença de Deus. A nossa convivência com Deus precisa ser intensa, como um vulcão. Imagina um vulcão em erupção. Nada detém um vulcão em erupção. Aquilo consome tudo ao seu redor. Até as pedras, as rochas, que são extremamente duras, se derretem quando aquele vulcão está em erupção. Assim tem que ser a nossa convivência com Deus, intensa. O nosso coração tem que clamar intensamente pela presença de Deus. Como diz o salmista, como a corça tem sede de águas na terra seca, nós desejamos ao Senhor. A segunda palavra, ela precisa ser profunda. Diz o texto, de toda a sua mente, de todo o seu coração. A nossa convivência com Deus não pode ficar à superficialidade da igreja e dos cultos, porque é muito superficial. Na igreja, se eu não estiver atento, eu me torno simplesmente um participante e não alguém atuante. Eu venho, escuto os louvores, chego mais tarde e saio mais cedo. Se eu não prestar atenção, nem Bíblia eu trago mais para a igreja. Se eu não estiver atento, eu não canto, eu fico olhando e observando. E se eu não estiver atento, eu reclamo do que está acontecendo. Eu não posso conviver com Deus na superficialidade apenas dos cultos ou da comunidade. A profundidade de Deus está no secreto, na sua Bíblia, na sua mão e no seu joelho dobrado, todos os dias. Ali está a profundidade de Deus. E para mim conviver com o Senhor, eu sou chamado a ir a essa profundidade. Lá em Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo escreve: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Agora perceba a profundidade. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Convivência com Deus é ir ao profundo da intimidade e nos encher com a pessoa do Espírito Santo. Mas a profundeza de Deus está na minha dedicação pessoal e íntima ao Senhor. Outros não podem me levar a essa profundidade, não podem. Sou eu que tenho que mergulhar, outros não podem mergulhar por mim. Mas a nossa convivência com Deus é chamada a ser profunda, de todo o nosso coração, de toda a nossa mente. O que ocupa a maioria dos pensamentos da sua cabeça, meu irmão? É o mundo. Você está por fora. Você está por fora. O mundo vai continuar sendo o mesmo e não vai mudar. Você precisa pensar nas coisas do alto, diz o texto bíblico. Nas coisas do Senhor. O que ocupa o seu coração? As preocupações dessa vida, você está por fora. Elas vão vir e vão passar e vão vir de novo. A vida é assim. Você tem que ter o coração cheio da presença de Deus, na profundidade. Porque nós devemos conviver com Deus no profundo. Nós precisamos nos esvaziar do mundo e nos encher de Deus. Essa é a direção. Nós precisamos mais de Deus e menos de nós mesmos. Mais de Deus e menos do mundo e do que Ele pode oferecer. Mais de Deus, menos de todas as outras coisas. Assim nós vamos ao profundo. E a terceira palavra é permanente. Nós precisamos conviver com Deus permanentemente.
permanentemente. Lembra do inimigo? Nós temos um inimigo. A Bíblia diz que é como um leão que fica ao derredor, só esperando para devorar aqueles que dão brecha. O nosso inimigo não pode roubar a nossa salvação. Ele não tem poder para isso. Ele é um ser limitado. Mas ele tem condições de estragar o nosso relacionamento com Deus, de esfriar a nossa intimidade com Deus. Ele tem condições de nos afastar do centro da vontade de Deus e de nos fazer estar angustiados pelas coisas dessa vida. Por isso que eu preciso entender que o convívio com Deus não se dá somente em um outro momento, em um outro congresso, em um outro culto, em uma outra vigília. Não. Eu preciso conviver com Deus permanentemente, em profundidade e intensidade. Eu não posso reduzir a minha intensidade de busca, e eu não posso voltar à superficialidade da presença de Deus. Eu preciso continuar indo mais a fundo, com mais intensidade. Não é emocionalismo, irmãos, não é, porque o emocionalismo tem sido confundido com a presença de Deus. Tem um monte de gente que vai aos cultos, chora, esperneia, se joga na parede e não paga as contas na segunda ou na terça-feira. A presença de Deus, irmãos, ela traz uma convicção emocional, mas antes disso ela traz uma mudança de vida, uma mudança de comportamento. Sabe quando eu sei que eu estou cheio de Deus? Quando o pecado bate à minha porta e eu digo bem na cara dele assim: não. Eu não preciso chorar para isso, irmãos. Eu não preciso me pendurar na parede. Eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Permanência. Constantemente eu preciso me encher de Deus. Para conviver com Deus, é preciso o amor. E esse amor se desenrola nessas 3 palavrinhas: intensidade. Busque com todas as suas forças, com todas as suas forças. Profundidade. Deus é fonte infinita de si mesmo, sempre há mais de Deus a ser descoberto. E permanência, não pare, porque se você parar ou diminuir, você está sujeito à rasteira do inimigo. Ele não pode roubar a sua salvação, mas ele pode atormentar a sua vida e fazer você sair do centro da vontade de Deus. E aí você serve ao Senhor com lágrimas, porque você está tomando chicoteada do capeta. Quando no centro da vontade de Deus, os furacão pode estar girando para tudo quanto é lado, mas a paz de Deus exerce sobre o nosso coração. Nós somos chamados a conviver com Deus, intensidade, profundidade e permanência. Mas há um outro tipo de pessoa, um outro grupo de pessoas com os quais nós temos que nos relacionar, conviver, os irmãos em Cristo, aquelas pessoas que servem a Jesus. Lá no Salmo 133 há uma descrição muito bonita da convivência entre os cristãos, quando o salmista diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo derramado sobre a cabeça de Arão, que desce por sua barba e por toda a orla do seu manto. É uma descrição que o salmista faz da beleza e da bênção que é estar numa comunidade de fé. Às vezes a gente diz assim: Deus não tem me abençoado. É só você olhar para o lado, irmão. A pessoa que está do seu lado, que serve a Cristo com você, é uma bênção na sua vida. É uma bênção na sua vida. E nós temos que conviver como igreja. E é gostoso conviver como igreja. É gostoso fazer parte dos cultos. E mais gostoso ainda é perceber que a igreja não é apenas a pequena parte local com a qual nós estamos acostumados. Mas a igreja de Jesus não tem barreiras, ela rompe o tempo, os lugares, ela está espalhada pelo mundo todo. E é muito gostoso quando você encontra
alguém que crê em Jesus como você crê, mas que você nunca conheceu. E quando você vai conversando, você vai sentindo aquela afinidade natural, e de repente você percebe que diante de você está um irmão em Cristo. Que alegria, que alegria. É uma bênção ter irmãos que servem a Deus, que convivem conosco, e tem de todo tipo e de todo jeito. A igreja de Jesus é muito dinâmica, ela é impressionante. Às vezes nós temos uma linha de pensamento e de jeito de ser, e nós servimos a Deus. E tem outra igreja que também serve a Deus, e que tem uma linha e um pensamento e um jeito de ser diferente, bem diferente. E às vezes a gente olha e diz assim: meu Deus, mas que diferença! Mas as diferenças estão na aparência, porque o centro mais importante é o mesmo. Jesus continua sendo o Senhor, meu e deles, meu e deles. Agora, há de se falar também uma verdade: não é tão fácil conviver como igreja, não é tão fácil, porque no começo tudo são flores, mas nós precisamos lembrar que igreja é algo que fica além de nós. A igreja não é para a minha geração, a igreja é para o mundo enquanto o mundo existir. E eu preciso entender que a igreja que eu estou construindo hoje, que eu sou hoje, é a igreja que os meus filhos estarão frequentando amanhã. E nessa dinâmica, às vezes eu fico 70 anos, 60, 50, 40 anos dentro da igreja. E nesse período todo, às vezes enrosca. Às vezes enrosca. Os cristãos brigam, irmãos. Brigam, não deveriam, mas brigam. Brigam por opiniões. Brigam por jeitos de ser. Os cristãos brigam por partidarismo. Formam-se grupinhos. Os cristãos brigam entre igrejas. Ah, não, mas naquela igreja não. Não, mas naquela lá não. Ah, mas aquela usa isso, mas naquela usa aquilo. Os cristãos brigam pelo lado errado da coisa. Nós deveríamos ter zelo pela palavra. Isso sim. Isso sim. Porque uma igreja de Jesus é a igreja que prega a palavra de Jesus. Isso nós deveríamos ter zelo. Agora, se o fulano usa tênis ou não usa tênis, se tem cabelo ou não tem cabelo, se o Beltrano faz a ceia com vinho ou com Coca-Cola, isso lá é coisa para a gente brigar, irmãos. Mas a gente briga. A gente briga. A gente se desentende. Às vezes até dentro da própria comunidade de fé, nós formamos as panelinhas. Ah, eu tenho mais afinidade com o fulano, com o Beltrano e com o ciclano. Então nós ficamos ali, eu visito eles, eles me visitam, e eu nunca visito os outros. E aí inconscientemente surgem aquelas divisões dentro da igreja. O que não é novo. Se você ler a carta aos Coríntios, você vai perceber que Paulo já estava lidando com isso há muito tempo atrás. A igreja de Corinto tinha um monte de problema, graças a Deus pela igreja de Corinto, senão nós não saberíamos lidar com os problemas de hoje da igreja. E um dos problemas da igreja de Corinto é que eram os partidarismos, as divisões. Então, a igreja é uma bênção, e conviver com irmãos em Cristo é maravilhoso, mas nem tudo são flores. A grande questão é o seguinte: o que a Bíblia me ensina que eu devo fazer para ter um bom convívio com os meus irmãos em Cristo? O que a Bíblia me orienta? Essa é a grande questão. Quero destacar 3 coisas para você. Primeira delas, o amor. Lembra do texto de Mateus? Ame a Deus, ponto. Ame o seu próximo. Como? Como a você mesmo. Perceba que o padrão de amor que nós devemos ter pelos outros é o padrão de amor que nós queremos receber. Receber. Você quer ser respeitado? Respeite. Você quer ser visitado? Visite. Você quer ser perdoado? Perdoe. Você quer ser tratado bem? Trate os outros bem. Você quer ser cuidado? Cuide. Você quer ser ajudado? Ajude. Você quer ter bons irmãos e bons amigos? Seja um bom irmão e bons amigos. O padrão é esse. O amor continua sendo o combustível. Ele é na nossa convivência com Deus e é na nossa convivência com os irmãos. É o fator principal.
Se eu não conseguir amar o meu irmão do jeito que eu gostaria de ser amado, eu vou cair nesses enroscos que o tempo e o inimigo vão semear dentro da comunidade de fé. Eu vou cair. Porque onde não há o amor, sobra espaço para as desavenças. Aonde não há o amor, sobra espaço para as confusões. E às vezes a gente diz assim, mas aquela igreja não ama. Irmãos, às vezes não é a igreja, às vezes sou eu que não tenho a paciência, ou não decidi no meu coração amar o meu irmão do jeito que ele é, ainda que ele seja completamente diferente de mim, e de tratá-lo do jeito que eu gostaria de ser tratado. Ame o seu próximo, ame o seu irmão em Cristo. O amor é o que deve nortear a nossa convivência. Valorize os irmãos que servem a Deus com você. Ame-os. Segundo, para ter uma boa convivência com os irmãos em Cristo, é imprescindível exercitar o perdão. É imprescindível. Em Efésios 4:32, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, diz assim: em vez disso, ou seja, há uma mudança aqui, sejam bondosos e tenham compaixão uns pelos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Irmãos, olha o padrão de perdão que a Bíblia nos coloca a ter com os nossos irmãos. É o perdão humano? O que é o perdão humano? O perdão humano é aquela velha frase: eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas não quero mais conviver. Esse é o padrão humano. Qual que é o padrão de Deus? Eu perdoo, ponto, está perdoado. Eu continuo convivendo, eu continuo amando, eu continuo tratando bem. Esse é o perdão de Deus. Não é assim que Deus nos perdoa? Você já pensou se Deus nos perdoasse assim: ó, Cristiano, eu vou te perdoar, mas assim, ó, não me apareça mais na minha frente. Chega, eu já dei o que tinha que dar. Estava lascado, irmão, lascadaço. E você também. Mas Deus nos perdoa e ponto. E o ponto que Deus coloca no perdão, que Ele coloca para nós, é final. Perdoou, perdoado está. O assunto não vem mais à tona. Esse é o padrão que Paulo coloca. Paulo diz assim: perdoe uns aos outros como Deus os perdoou. Irmãos, se eu não entender a dinâmica do perdão na vida, eu não vou conseguir conviver com ninguém, porque eu vou colecionar desavenças, desafetos e mágoas no meu coração. E eu não sei se você sabe, mas quem não perdoa, não é que faz mal ao outro, faz mal a si mesmo. Tem um teólogo desses de nome que a gente não sabe nem falar, esses nomes alemão engraçado, que diz que quem não perdoa é como se tomasse uma colher de veneno todo dia de manhã. Todo dia de manhã. Assim é a falta de perdão. Todo dia de manhã eu vou lá e mais um ressentimento. Todo dia de manhã eu vou lá e mais uma mágoa. Todo dia de manhã eu vou lá e mais um coração apertado. Todo dia de manhã eu vou lá e mais confusão. É preciso perdoar para ser igreja. É preciso perdoar para amar. Eu preciso perdoar os irmãos que agiram mal comigo. Às vezes foram coisas tão simples. Às vezes o fulano passou e não te cumprimentou, e você ficou chateado. Às vezes ele nem te viu, por isso não te cumprimentou. Às vezes ele foi meio teimoso e não te cumprimentou por pirraça, e você ficou chateado. Às vezes você ficou chateado com o pastor, porque o pastor desceu além em você num aconselhamento. Ou às vezes o pastor falou alguma coisa na pregação e você diz assim: está falando para mim? É óbvio, o pastor fala para todo mundo, inclusive para ele mesmo. Principalmente para ele mesmo. Às vezes a gente fica chateado, porque fulano era para chegar às 5, chegou às 5:30. E a gente guarda aquilo no nosso coração. Às vezes a gente fica chateado por alguma coisa mais séria que acontece na igreja. Um problema grave, algum pecado, alguma dificuldade, um maltratamento, uma falta de cuidado aqui ou ali. Perdoe, meu irmão, perdoe. Para conviver com os cristãos, nós somos chamados a exercer o perdão. Sabe por quê? Porque hoje eu fui machucado.
Hoje eu fui machucado, mas amanhã quem machuca sou eu. A dinâmica da igreja é assim. Querendo ou não, talvez amanhã seja eu que passe e não cumprimente. Talvez amanhã seja eu que fale fofoca do fulano. Quem de nós está livre de machucar outra pessoa? Ninguém. Por isso, Deus, gracioso e cheio de sabedoria como é, derramou sobre a igreja o ensinamento e a capacidade de perdoar. Se você não perdoar o seu irmão em Cristo, isso vai consumir você e afetará o seu relacionamento com Deus. Sabe por que afetará o seu relacionamento com Deus? Por um simples fato. Assim como você levanta a mão e diz assim: eu sou filho de Deus, o irmão com quem você está machucado levanta a mão e diz assim: eu sou filho de Deus. O Pai é o mesmo. O Pai é o mesmo. Perdoe. Para conviver como igreja é preciso exercitar perdão. Terceiro, para conviver como igreja é preciso de intimidade de cuidado e ação. Vamos ler Gálatas 6, versículo 1 e 2. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito Santo devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam desse modo a lei de Cristo. Porque eu amo os meus irmãos, eu me preocupo com eles, e eu estou disposto a emprestar os ombros, os joelhos, o coração e o que eu posso, para que eles estejam bem com Deus. Por amar os meus irmãos, o meu convívio com eles se dá em cuidado. Eu sei quem não vem no culto e sinto falta, e quando chego em casa ligo ou mando mensagem. Por quê? Porque faz falta o meu irmão em Cristo comigo. Faz falta. Eu sei, quando eu digo eu, irmãos, falando no geral, eu sei quem está doente e machucado, que a Bíblia diz: chore com os que choram, se alegre com aqueles que estão felizes. Conviver, irmãos, como igreja, é cuidar uns dos outros, porque amor é cuidado. Há algum momento da nossa trajetória de vida onde Deus não nos tenha cuidado? Não. Então também assim deve ser a minha disposição para com os meus irmãos em Cristo. Eu preciso sentir falta deles. Quando eles estão passando por dificuldades, os meus joelhos são deles. E as minhas orações são em favor deles. São meus irmãos. Se eles sofrem, também sofro. Essa deve ser a disposição do nosso coração. Não é futricar na vida dos outros. Não é isso. É cuidado, é zelo. É se pôr à disposição. Diz: meu irmão, eu estou aqui. Você não está sozinho. Os meus ombros são seus. Os meus joelhos estão a seu serviço. O que é que você precisa, meu irmão? Eu estou aqui. Para conviver com os irmãos em Cristo é preciso disponibilidade de serviço, irmãos, de cuidado, de zelo. Você já visitou todos os irmãos da igreja? Se você não visitou, você podia tomar como desafio até o final do ano fazê-lo. Nós não somos uma comunidade grande. Em um ano, em meio ano, você visita todas as famílias da igreja. Pastor, mas ninguém me convida. Se você esperar convite, você não vai em lugar nenhum. Nenhum.
Você já visitou? Você sabe os irmãos da igreja que estão passando por dificuldades físicas, doenças? Nós precisamos saber. Você tem orado pelos irmãos da igreja, casais jovens que querem engravidar? Precisa orar, irmão, precisa orar. Você tem orado pelos irmãos da igreja que já chegaram numa idade mais avançada, para que Deus guarde a saúde deles, se colocado à disposição. Irmão, se você precisar uma hora dessa, eu vou lá te ajudar. Eu vou. Cuidado, zelo. O amor verdadeiro se transforma em cuidado, em atenção. Nós somos chamados a levar os fardos uns dos outros, a ir àqueles nossos irmãos que estão afastados por causa do pecado, nos colocarmos e dizer: ó, eu estou aqui, volte, eu vou te ajudar, você não está sozinho, há uma comunidade de fé que te ama. Irmãos, a gente não dá valor, mas você já percebeu que muitas vezes o único abraço que você ganha na sua semana é quando você chega na igreja? Às vezes a gente não dá valor, às vezes a gente nem percebe, mas às vezes quando a gente chega na igreja, vem alguém nos dar aquele abraço assim, de urso, que estrala a coluna assim, a gente até fica meio sem jeito, mas fala a verdade, aquece ou não aquece o seu coração? Aquece, irmão, porque é um abraço verdadeiro, de alguém que te ama, que sente a sua falta e que gosta de você. Para conviver como igreja é preciso cuidar uns dos outros, e essa é uma tarefa constante, árdua, e é muito difícil muitas vezes, porque tem gente que não quer ser cuidada, aí é mais difícil ainda. Aí o que nós podemos fazer é emprestar os joelhos, e clamar, e clamar, e clamar, e clamar. Mas é assim que nós convivemos com os cristãos, sejam eles da nossa comunidade de fé, ou de outras igrejas, com cuidado, com zelo, com amor, com dedicação. Mas há um outro tipo de pessoa, o último, os descrentes, pessoas que ouviram falar de Jesus, mas que não têm Jesus no seu coração como único e suficiente Salvador. Pessoas que até têm uma religião, mas não têm vida com Deus. Pessoas que não conhecem o Espírito Santo e não ouvem a voz de Cristo. E esse tipo de pessoa é com quem nós mais convivemos. O máximo da nossa convivência não se dá com os cristãos, se dá com os descrentes. Todos os dias nós estamos ao redor deles e eles estão ao nosso redor. Familiares, amigos, vizinhos, colegas de escola, de faculdade, curso, trabalho. A grande maioria não serve a Jesus, não conhece, e nós convivemos com eles. A grande pergunta é, em relação a essas pessoas, como nós devemos desenvolver uma convivência segundo o ensino da palavra? Não segundo o que eu quero, ou a igreja às vezes aponta, segundo o ensino da palavra. Como é que eu devo conviver? Dois destaques eu gostaria de dar. O primeiro deles, o amor continua em alta, continua sendo. O texto diz: ame o seu próximo. O próximo não é quem eu escolho, é quem está perto. O próximo não é quem eu gosto, é quem está ali. Esse é o próximo. Seria tão bom amar o próximo que a gente escolhesse: eu vou amar fulano, Beltrano, e os outros que se virem. Não vou amar esses aqui que são meus próximos. Eu escolhi esses aqui para serem meus próximos. Mas não é assim. Jesus, para ensinar quem era o próximo, contou uma parábola que deixou o povo escandalizado, pois disse que o próximo do judeu era o samaritano, e o samaritano e os judeus se odiavam, detestavam um ao outro. E Jesus dizia: o próximo do judeu é esse samaritano que estava perto dele. Amar o próximo, ou seja, as pessoas que estão nos circundando, que vivem perto de nós. Esse amor
deve nortear o nosso convívio com os descrentes. E a máxima de antes continua sendo verdade: se você quer ser respeitado, respeite. Se você quer ser amado, ame. Se você quer ter amigos, seja amigo. É a mesma coisa. Às vezes tem cristãos que amam os irmãos em Cristo, mas tratam os descrentes na ponta do bico do sapato, só no coice, verdadeiros cavalos. Irmão, o amor é para todos, e nós precisamos amar todos. E do jeito que eu quero ser amado, eu preciso amar. Eu preciso amar, incluindo as pessoas difíceis, que tiram a minha paciência no trabalho ou na escola. Aquele sujeito me ajuda aí, inoportuno, eita, engasgou o negócio aqui. Aquele sujeito inoportuno, que manda aquelas mensagens sujas. Irmão, eu sou chamado a amar. Amar aquela pessoa de boca suja que trabalha comigo, que cada 10 palavras, 11 é um palavrão. Amar aquela pessoa que estuda comigo, que é fofoqueira, que se você falar oi para ela, todo mundo no estado sabe que você disse oi. É o próximo. E o meu amor, o amor de Deus por mim, deve nortear essa convivência com essas pessoas. Eu sou chamado a amar aqueles que ninguém ama, os excluídos, aquelas pessoas que são renegadas da sociedade. São eles o próximo, meu e seu. Aqueles que estão pelas sarjetas, aqueles que estão presos ou que estão cometendo crimes. Eu sou chamado a amá-los. São o meu próximo. Fiquei tremendamente impactado. Eu gosto muito de um pastor que já está na glória com o Senhor, chamado Leonardo Ravenhill, o homem de Deus. E eu fiquei tremendamente impactado com o testemunho de um líder de gangue de Nova York, que se converteu através desse pastor. Um cara cruel, sanguinário, assassino. E esse pastor orava constantemente pela vida dele, para que Deus não permitisse que a vida dele fosse ceifada através de algum crime. E um dia ele, numa discussão com esse pastor, pegou esse pastor assim, segurou ele e começou a empurrá-lo. E esse pastor começou a orar ao Senhor Jesus, dizia assim: Senhor Jesus, o Senhor sabe quantos dias eu tenho orado pela vida desse sujeito, como eu tenho clamado para que o Senhor derrame o teu amor sobre o coração dele. E esse cara, contando testemunho, disse que quando ele ia empurrando, ele parou de empurrar, e ele não conseguia mais empurrar aquele homem. E ele começou a sentir o coração dele sendo esmigalhado pelo amor de Jesus. E aquele pastor orava, dizia: o Senhor sabe que há muitos dias eu tenho orado por esse homem, para que o Senhor toque o coração dele, para que o Senhor derrame o seu amor sobre ele. Quem que ama os excluídos, meu irmão? Eu e você que servimos a Deus. Eu e você. Nós amamos aqueles que ninguém quer amar. O nosso próximo. O nosso próximo. Ame as pessoas que convivem com você, até mesmo aquelas que você não quer, porque amor, antes de ser sentimento, é decisão. Eu decido amar, depois o sentimento se constrói. Decida amar aqueles que não amam você, para que você consiga construir uma convivência pacífica, sadia, e que vai, através do seu amor, colocar no coração daquela pessoa difícil a perspectiva de Jesus para a vida dela. O melhor ato de evangelismo é amar. Esse é o melhor ato de evangelismo. Segundo, como é que eu convivo com os descrentes? Com atenção e cuidado.
com atenção e cuidado. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 6, versos 14 e 15. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Irmãos, é óbvio que esse texto necessitaria de um bom tempo para ser abordado, porque é preciso entender o contexto e tudo que está por trás das palavras de Paulo aqui. Mas, de uma maneira clara, verdadeira, mas ainda que superficial, nós podemos tirar a lição desse texto acerca da convivência com os descrentes. Esteja atento, abra os seus olhos, esteja convicto, porque as pessoas que não acreditam em Jesus, elas não têm os mesmos valores que você tem, elas não veem a vida do mesmo jeito que você vê, elas não desenvolvem os seus compromissos do mesmo jeito que você deve desenvolver, elas não têm o mesmo objetivo que você tem. Esteja atento, esteja atento. Como diz o ditado, um olho no queijo, outro no gato. Assim que nós convivemos com os descrentes. Paulo salienta pelo menos duas atenções importantes aqui. Primeira, negócios. Esteja atento com os negócios que você fará com os descrentes. Esteja atento. Cuidado. Os valores de quem não conhece a Cristo não são os seus. E os objetivos também não. Talvez você me pergunte: pastor, então seria bom ter sociedade com descrente? Digo eu, não. Não vai dar certo. Não vai dar certo, pois você tem um objetivo e ele tem outro. A não ser que você seja um crente mundano, que os seus objetivos sejam um mundo. Aí até funciona. Porque aí os dois só querem saber de dinheiro mesmo, então não vai ter problema nenhum. Agora, se o seu objetivo é a pessoa de Jesus Cristo, não vai funcionar você ter sociedade com descrente. Ah, pastor, então eu não posso trabalhar onde o chefe é descrente? Claro que pode, irmão, claro que pode. E você pode e deve contratar pessoas que também não são crentes, não tem problema nenhum. O que nós estamos referindo e o que o texto deixa claro é acerca de sociedade. Agora, você contratou, está trabalhando com descrente, abre seu olho, irmão, esteja atento, esteja atento. Se você trabalha numa empresa de descrentes, talvez eles vão pedir para você fazer alguma coisa que vai contra a sua convicção, vão pedir para você mentir, vão pedir para você maquiar números, vão pedir para você endireitar algumas coisas que não deveriam ser, e aí você está numa encruzilhada de fé. Você agradará aos homens ou a Deus? É uma postura. Mas na convivência com os descrentes existem esses mecanismos. E um outro detalhe que Paulo ensina nesse texto acerca da convivência é nos relacionamentos amorosos. Julgo desigual. Meu irmão, abre seu olho. Eu nunca vi namoro converter coração de ninguém. Eu já vi o contrário. Muitas e muitas vezes. Mas muitas e muitas vezes. Cuidado, cuidado, esteja atento. Esteja atento, meu irmão. Ao se relacionar emocionalmente com alguém que não serve o mesmo Senhor que você, você está andando por caminhos muito perigosos. Os desejos não são os mesmos, os objetivos também não. Os propósitos de vida estão longe de serem iguais. Cuidado, cuidado,
Muito cuidado. Ah, pastor, mas eu conheço fulano e beltrano que deu certo. Não tem problema, eu não estou dizendo que não dá certo. Eu estou dizendo que é para ter cuidado e ficar atento. Se você tiver cabeça, é melhor não fazer. E se fizer, seja sustância. Porque é difícil. Não é fácil. Então, para me relacionar com os descrentes, eu preciso ter atenção. Não é, irmãos, que eu vou ficar vigiando a vida de ninguém, não é isso. Mas eu vou prestar atenção nas linhas minúsculas, no que está por trás das realidades. Não é por um salário maior numa empresa X que eu vou mentir. Ainda que o meu patrão me peça para fazer isso, não faço. Sou crente, sirvo ao Senhor, mas tem Deus para dar que o diabo para tirar. Fé. Fé. Não é porque eu me relacionei emocionalmente com um descrente que eu vou ir para a cama com ele. Postura. Crente só faz sexo depois do casamento e com a esposa. Glória a Deus, aleluia. Postura. Firma o passo. Seja sustância. Pelo menos tente honrar. Tente o sacrifício que Jesus fez por você. Esteja atento, irmão. Preste atenção. Porque o descrente não serve o mesmo Deus que você. Ele não tem a mesma paixão por Jesus que você tem. Ele não tem na Bíblia os princípios que dirigem a vida dele. Para ele tudo está valendo, a vida é ao vivo, ele quer mais é curtir. Nós não, irmãos. Nós temos um propósito maior. Nós servimos ao Rei da Glória, ao Deus dos deuses, ao Senhor Jesus Cristo. Então conviva com os descrentes, conviva, com grande amor e carinho. Mas esteja atento aos conchavos e negócios que nós fazemos com eles. Preste atenção. O descrente mente, sonega imposto, vai para casa e dorme sem problema nenhum. Se você fizer isso e for crente, a hora que você colocar a cabeça no travesseiro, o Espírito Santo dá uma martelada, diz assim: toma vergonha na cara, você está roubando teu país, não está pagando imposto, ladrão. Foi para isso que eu morri por você? Não, irmão. Jesus cuida de nós, e o cuidado de Jesus é tão grande por nós, que às vezes Ele puxa a nossa orelha, e puxa, e como puxa. Então esteja atento ao seu convívio com os descrentes, mas lembre-se de uma máxima, finalizando, João capítulo 17, nós encontramos as orações de Jesus, e lá no versículo 15, Jesus ora por nós, a igreja. Ele diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livre do inimigo. Ou seja, nós precisamos, devemos conviver com todos, mas não podemos perder a expectativa ou a visão da eternidade. Se você está convivendo com os descrentes, você tem que lembrar que o seu grande objetivo é que aquela pessoa que convive com você seja seu irmão em Cristo. Aquele que mente, seja crente e não minta mais. Aquele que rouba, torne-se honesto e não roube mais. Deus permite que a sua igreja esteja no mundo, convivendo com os descrentes, para que esses descrentes vejam em nós, a igreja de Jesus, o Senhor, e deixem de serem ímpios, para crerem naquele que os salvou. A nossa convivência no mundo não é só para ganhar dinheiro ou para construir o que nós queremos, é para ganharmos almas. Provérbios diz: sábio aquele que ganha almas. Almas. Se nós corrêssemos atrás das almas, do jeito que a gente corre atrás de dinheiro, irmão do céu, não ia ter templo que suportasse a quantidade de gente. Não ia ter, não ia ter. Conviva com as pessoas que não conhecem a Cristo, ame-as, esteja atento, mas faça de tudo para trazê-las ao convívio de Jesus com você. Porque você sabe, você já viveu no mundo, você já foi um descrente. Você sabe que a única coisa que o mundo te oferece é destruição e sofrimento, mas Jesus lhe dá vida e vida eterna. E vida eterna. É assim que nós convivemos, irmãos. A convivência é dinâmica. Ela se dá todo o tempo. Nós vamos acabar o culto, nós estamos convivendo aqui. Nós vamos para casa, vamos conviver com a família. Amanhã o bicho pega, segunda-feira, vamos conviver com um monte de gente.
Lembre dos ensinamentos bíblicos. Lembre dos ensinamentos bíblicos. Mas não se esqueça que a única convivência que faz diferença na totalidade da sua história é a forma como você convive com Deus. Se você convive com Deus em íntima ligação, a forma de você conviver com todos os outros mudará radicalmente. Porque o amor de Deus que flui dele para nós, flui de nós para os outros. Feche teus olhos, meu irmão, vamos orar. Você podia, quarta-feira passada nós oramos, fizemos essa mesma oração. Você podia fazer uma oração agora por alguém que seja assim insuportável. Talvez seja assim: pastor, tem um cara que é insuportável demais da conta. Eu não quero nem saber de chegar perto desse sujeito. Você podia orar por ele agora, no seguinte sentido: Senhor, eu quero amar esse cara e quero ter oportunidades que esse sujeito entregue a vida dele a Jesus. Você podia orar por alguém que seja de difícil lida, aquele sujeito, boca suja, mentiroso, fofoqueiro, que você tem se afastado, você tem dizendo assim: eu não vou conviver com esse sujeito. Meu irmão, não perca a oportunidade de pregar o evangelho onde Deus tem aberto as portas. Não perca a oportunidade. É difícil, demais da conta, a gente tem vontade de esganar, mas nós não podemos, porque a Bíblia nos orienta a fazer diferente. Então você podia fazer essa oração, cita um nome. O fulano que eu estou falando é o João. O João é um tranqueiro, Jesus. Eu não queria chegar perto. E a outra oração que você podia fazer era por você mesmo. Você podia ser sincero com Deus e dizer assim: Senhor, eu sou de difícil lida. É difícil demais as pessoas lidar comigo. Eu tenho minhas manhas, eu tenho meus vícios, eu tenho meus jeitão, eu sou difícil. O Senhor muda o meu coração. Muda o meu coração. Eu quero conviver melhor com os meus irmãos em Cristo. Eu quero conviver melhor com as pessoas ao meu redor. Mas acima de tudo, eu quero conviver intensamente, profundamente e permanentemente com o Senhor. Faça essa oração, meu irmão, se você tem coragem. Porque esse é o tipo de oração para sujeito corajoso. Entendeu? Corajoso. Faça essa oração. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu nome. Ainda bem que o Senhor não deixou de conviver conosco. Mesmo em nossos pecados, mesmo no lamaçal de sujeira em que vivíamos, os teus olhos não se afastaram de nós. A tua mão estava ali, impedindo que o pior do pior acontecesse. Obrigado, Jesus, porque mesmo nós, eu pessoalmente, sendo alguém difícil demais de conviver, teimoso, o Senhor tem paciência e derrama teu amor sobre as nossas vidas. O Senhor está conosco, não se nega a estar conosco em nenhum momento. O Senhor não nos abandona. Tu não és um Deus de lá, tu és o Deus daqui, aqui do nosso coração. Oh Senhor Jesus, nós oramos por aquelas pessoas que nos atormentam, que roubam a nossa paz, pessoas que estão ao nosso redor, mas é difícil demais de conviver com elas, ó Deus. Gente, que povo complicado. Nós oramos por essas pessoas. O Senhor abençoe a vida delas. Os nomes estão sendo colocados aqui, Senhor, nomes, pessoas que o Senhor conhece nitidamente. Faz o teu mover, Jesus. Abre a porta para a pregação do teu evangelho no coração dessas pessoas. Gera transformação, muda. Derrama a tua graça, Senhor. Oh Jesus, oramos por nós. Ei Jesus amado, como é difícil de aguentar a gente mesmo. Ainda bem que o Senhor só fez um de nós mesmos, senão ninguém dava conta de dois. Oh meu Deus, tem misericórdia de nós. Tira nossos vícios, as nossas... Oh Senhor, nós somos manhosos demais, de qualquer coisinha nós já ficamos emburrados, Jesus. Qualquer coisinha já tira a gente do sério, já rouba a nossa paz, a gente já fica de bico. Tem misericórdia da nossa vida, tem misericórdia da minha vida, Jesus. Muda nosso coração, enche-nos do Espírito Santo. Oh meu Deus, que nós possamos diminuir para que o Senhor cresça em nós, que nós possamos nos apagar para que o Senhor brilhe,
paz. Te damos graças pela beleza e pela bênção que é ter outras pessoas ao nosso redor. Obrigado porque não estamos sozinhos. Obrigado porque temos irmãos, temos amigos, mas acima de tudo, obrigado porque temos o Senhor. Louvado seja o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.